Boa noite, gente. Paz do Senhor a todos. Deus abençoe. Muito obrigado pela presença, a companhia de vocês. Eu sou o pastor Diogo Rosa. Estou aqui para trazer mais um episódio do Maqui Podcast. Episódio esse que eu tenho certeza que você vai ficar impactado com a história da pastora Daniela que está conosco hoje. Gente, quero apresentar os nossos apoiadores: Demarca Empreendimento, Prensadão do Urso, Granado Corretor de Imóveis e Close Shella Mods. Por favor, gente, que você quer se tornar nosso apoiador, vai estar passando nas nossas redes sociais aí, vai ser um prazer gigante ter vocês com a gente. Aproveita também, já que você está aí, se inscreva no nosso canal, é importantíssimo que você compartilhe, acione o sininho. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente está aqui para trazer sempre um episódio novo, sempre uma história incrível daquilo que Jesus, ele faz na vida das pessoas. Então, por favor, gente, nos ajude a ser esse missionário digital. Amém? Gente, quero agradecer também as mensagens que estão vindo de todos os lugares do país. Agora, recentemente, veio dos Estados Unidos, Reino Unido, nossa, tanto lugar, Londres. Gente, muito obrigado. É sinal de que o podcast está cumprindo a missão, né? Jesus está fazendo com que realmente chegue em vários lugares. E como aqui sempre tem uma história nova, de uma situação nova na vida das pessoas, sempre tem alcance e se depara com alguém que está passando pela mesma situação que a pessoa que está aqui já passou. Amém? Gente, fica aí, depois do intervalo, Maqui Podcast. Pastora Daniela, muito prazer, pastora, que incrível a senhora estar aqui. Na realidade, eu fiquei sabendo, a minha esposa falou, né, que já fazia um tempo, né, que ela tinha entrado em contato com a senhora, né, mas Deus, ele tem o tempo certo, o jeito certo, a maneira certa. Seja bem-vindo, pastora, no Maqui Podcast. Muito obrigada, pastor Diogo, o prazer é todo meu de estar aqui, né, e sempre é maravilhoso a gente compartilhar os feitos de Deus. Uau. Estamos aqui para isso. Glória a Deus, pastora. Pastora, me diz uma coisa, natural da onde? Sou natural de Itajaí mesmo, catarinense, peixeira. Peixeira nata. Isso aí. Que incrível, pastora. Mas sempre congregou no Mevan? A senhora congrega no Mevan, né? Sim, congregamos no Mevan, nossa família, né? Uhum. Fazem uns 6 anos, vai fazer. Mas não, nós congregamos, fomos pastores, né? Pastoreamos igreja durante 18 anos da nossa vida. Conhecemos a Cristo na Assembleia de Deus, a princípio, né? Nossa. Ficamos lá 3 anos, depois fomos para um ministério próprio, né? Que era do meu sogro, e ficamos lá juntamente com ele, pastoreando, plantando igrejas, Sim. né? Passando aí por todos os caminhos aí, né? Por 18 anos. Uau! Pô, e há 6 anos Deus nos direcionou para congregarmos no Mevan e sermos pastoreados ali pelo pastor Luiz Hermínio, pastor Iraci. Já conhecia o pastor e a pastora? Sim, eles são de Itajaí, então a gente já conhecia e temos uma longa caminhada. História já. Quando ele fazia programa de rádio, Uau. eu atendia o telefone para ele. Uau, sério, pastora? Sim. Que massa, que legal. Então a senhora conhece já a raiz do negócio lá, onde tudo com começou? Certeza. Sim. Que incrível. Pastora, não vamos perder tempo, eu quero conhecer muito a história da senhora.
como é que foi, desde a infância, desde, né, onde tudo começou, que a senhora encontrou Cristo e aquilo que Jesus fez na vida da senhora? Então, na verdade, o que acontece? Eu venho de um berço cristão, né? Mas filho de peixe, não, né? Não, enfim, filho de pastor não é pastorzinho, filho de peixe não é peixinho. Tive um encontro com o Senhor, né? Tive um encontro com Deus, assim mesmo, quando eu tinha 15 anos de idade. 15 anos de idade eu encontrei realmente com Jesus, né? Fui numa conferência que teve na Assembleia de Deus na época. E eu conheci a Cristo lá, aceitei a Jesus, né? Ele entrou na minha vida como Salvador, de fato. Mas eu posso te dizer, pastor Diogo, que há apenas uns 10 anos de verdade é que eu percebo que houve uma conversão genuína, sabe? Uma transformação de dentro para fora. Porque eu sempre falo que cristão, temos muito, né? Inclusive o Brasil é um país de evangélicos, mas são poucos de fato, por isso que a Bíblia diz que são poucos de fato que tem essa transformação genuína de dentro para fora. Porque o Brasil é um país extremamente religioso. Sim. Né? Então nós vemos muitas pessoas na religião, sim, mas que botaram uma capa, né? Uma capa, verdade. Né? Mudaram a linguagem, mudaram as vestes, mudaram alguma coisa, mas não foram de fato transformadas no seu caráter, curadas das suas feridas, né? E há 10 anos aí que Deus realmente nos levou assim para esse encontro com o Espírito Santo, sabe? E uma mudança radical. A partir de uma doença, né? Nós tivemos o nosso primeiro filho, que foi muito planejado, foi desejado por nós, né? Uau. Nós tínhamos 8 anos de casado já, e meu esposo, nós somos casados vai fazer quase 25 anos. Nossa. Mas nós esperamos aí um tempinho para ter filhos. 8 anos, eu era gerente de banco, trabalhava bastante, amava a minha carreira, e até que o nosso filho... Fiquei grávida, né? Fiquei grávida, nosso filho nasceu, e com 3 meses de idade ele começou a apresentar, né? Uma doença. Uau. Uma doença, e nós pastoreávamos, né? Eu era gerente de banco, mas o meu esposo que era mais integralmente na obra, assim. Eu era esposa do pastor. Sim. E nós começamos, né? Ele primeiro já nasceu prematuro também, 7 meses, foi para UTI, 30 dias, né? Foi um processo aí difícil, né? Para quem a vida dava tudo tão certo, se encaixava assim as coisas de maneira tão boa, assim, conforme planejado. E a partir do momento que ele nasceu, já começamos nesse processo, ele foi para UTI, ficou 30 dias, e com 3 meses de idade ele começou a apresentar umas feridinhas no corpo. E sabe que eu acho que você é pai também, sim, né? Sim. Algo que nos traz extremo sofrimento é quando é na vida dos nossos filhos, né? Com certeza. Porque conosco a gente vai, a gente vive, a gente é adulto, né? Então a gente tem maturidade e tal, mas quando é na vida dos nossos filhos a gente perde o chão. E, enfim, levamos a um pediatra, isso daí é uma brotoeja, é alergiazinha, vai passar. E foi ficando, né? Passou 4 meses, não foi embora, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8, 9. E foi ficando cada vez pior. Uau. E ele até que tomou uma proporção que ele ficou o corpo inteiro cheio de feridas. Ele era uma criança cheia de feridas. Uau. Né? E foi um processo muito difícil, foram muitos médicos, muitos tratamentos e nada surtia efeito nele. Né? Foi constatado que era uma doença dermatite atópica, inclusive uma doença até não é tão raro assim, tem muita gente que tem, mas a dermatite atópica dele era grave. Era numa condição grave, né? Então não tinha nada que fechasse as feridas e tal. E esse foi um processo que Deus nos levou. A partir dessa circunstância dolorosa na nossa vida, eu precisei voltar para dentro de casa. Uau. Precisei largar minha carreira e precisei voltar para o lar. Entendi. Aquele lugar que eu desconsiderava, aquele lugar que eu não achava tão importante assim. Porque afinal, meus pais me ensinaram... a gente sempre quer o bem para os nossos filhos, né? Eles me ensinaram que eu deveria ter uma carreira, que eu deveria, né? Então eles me colocaram já de início, assim, adolescente. Não depender de homem. E assim,
né, na informática, isso e aquilo, vamos fazer faculdade, estudar. E eu sei que eles queriam o meu bem, obviamente, né? Mas eu fui criada junto com essa ideologia, assim, né? Mulher, né? Vamos ter uma carreira de sucesso, né? Ser empoderada, enfim. E realmente eu tinha uma carreira de sucesso, né? Tinha uma carreira de sucesso, já estava há 14 anos no banco. Uau. Já estava há 14 anos no banco, fazendo um plano de carreira ali. Faltava só um degrau para aquele cargo que eu tanto almejava, que era ser gerente de agência. Uau. E eu era uma funcionária competente. Ganhava prêmios, ganhava aumento de salário por mérito. E até que diante dessa doença, dessa circunstância difícil, eu não consegui, como esposa, né, como mãe, mais conciliar as duas coisas. As 3 coisas, na verdade, as 4 coisas, né? Porque mulher faz muita coisa. Mas não era mais possível. Porque nas madrugadas ele coçava a noite toda e ele ia dormir 4, 5 horas da manhã. Chorando. Né? E eu tinha que acordar já às 7 horas pra, né? Enfim. E eu conversando com meu esposo, né? Nós sempre, graças a Deus, tivemos um casamento muito saudável, um relacionamento em Deus, né? Firmado em uma aliança, de fato. E ele sempre muito companheiro, sempre, né? Pai de verdade, assim, esposo. Mas nós entramos num acordo, que eu precisava voltar para casa. Precisava voltar para casa porque estava muito pesado, né? E eu também queria que o nosso menino, nosso filho, ele não precisasse sair de manhã, ir para creche, para escolinha, né? Porque ele precisava dormir, ele precisava, né, de um descanso naquele horário ali, que era bem exatamente, né, o horário ali que ele conseguia pegar no sono e abrir mão da minha carreira e voltei para dentro de casa. Imagina. E foi interessante, pastor, porque não foi só uma volta para um lugar físico. Uau. Foi uma volta para um lugar espiritual, sabe? Foi para um lugar de encontro com as minhas verdades. Meu Deus. Por isso que eu digo que conhecer a Cristo, você entra pelo caminho. Mas vai ter uma hora da tua jornada cristã que você vai ter que ter um encontro com a verdade. Por isso que Jesus falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que nos conduz ao Pai. Mas ele também quer nos conduzir a um encontro com as nossas verdades. E essas verdades, elas podem ser muito dolorosas. Porque as verdades sobre as nossas feridas, as verdades sobre os nossos traumas. A maioria né? A verdade sobre as nossas dores, né? Só que a verdade, ela não é para nos fazer sofrer de novo. A verdade é para nos trazer libertação. Né? Por isso que Jesus falou que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando Jesus usou essa palavra verdade, ele não estava falando de si mesmo. Sim. Ele estava falando aletheia, né? Uma palavra no hebraico que fala sobre a verdade sobre tudo. Então, a verdade, ela nos conduz à libertação. E quando eu voltei para dentro de casa, foi esse encontro com as minhas verdades, sabe? Encontro com verdades dolorosas, assim. Eu lembro que no dia seguinte da minha demissão, na verdade, eu fiz um acordo, o banco fez um acordo, foi muito parceiro. E que eu era uma boa funcionária. Então, eu lembro que eu cheguei dentro de casa e pensei, meu Deus, e agora, quem eu sou? Uau. Porque até então eu era gerente, né? Que tinha respeito, que tinha status, sabe? Que tinha um lugar de importância, né? De independência, sabe? De reconhecimento, de valorização. E quando eu cheguei dentro de casa, pensei, meu Deus, e agora eu sou dona de casa? Nossa. Sabe, sou só dona de casa? Exatamente. Meu Deus. Porque eu sempre olhei pra minha mãe como alguém que não tinha propósito. Caramba, olha só. Sabe, porque minha mãe sempre foi dona de casa, ela nunca trabalhou fora. Nunca. E eu pensava, ela sempre foi uma mulher valorosa, virtuosa, mas assim, né, só fez isso, tipo assim, só criou filho, né? Só criou as 3 filhas, né? Parece que não tinha um propósito maior na vida. E eu fui colocada por Deus exatamente nesse lugar. De ser dona de casa, né? E eu olhei pra mim e eu pensei, meu Deus, né? E agora eu sou a Daniela, mas quem de fato é a Daniela? Eu, na verdade, nem sabia quem eu era. Sabe, a minha identidade, ela estava mascarada. Porque a gente coloca uma máscara, né? É fácil, nós somos seres humanos que... É muito fácil a gente colocar uma máscara e dizer, tá tudo certo, tá tudo bem, né? A gente coloca na carreira, eu digo isso para as mulheres, né? A gente coloca na carreira o peso do nosso valor, o peso do nosso reconhecimento, mas a verdade é que o nosso valor está em quem nós somos.
Verdade. Não naquilo que nós fazemos, Exatamente. né? E o meu valor, para mim, eu era importante, eu era valorosa porque eu era competente, porque eu fazia muito bem o meu trabalho. Mas e agora? O meu trabalho tinha sido tirado de mim, né? Eu tinha aberto mão, né, da minha carreira, e agora? Quem eu era? E foi nesse processo, dentro de casa, que eu descobri que as feridas do meu filho eram na pele, mas as minhas eram na alma. Uau! Né? E eu percebi, Deus começou a me mostrar para mim mesma. Sabe quando Deus coloca um espelho, o Espírito Santo coloca um espelho na tua frente, fala assim, nossa, você é refém da rejeição, você é refém, sabe, do abuso, você é refém aí de muitas feridas que estavam só tapadas. Elas estavam com band-aid, né? E Deus foi lá e arrancou o band-aid e falou, não, eu quero curar. Uau. Eu quero realmente mostrar para você que você é filha, você não precisa fazer, funcionar para eu te amar, sabe? E foi esse processo que Deus nos levou diante de uma circunstância difícil, né? Claro que eu digo que os processos de Deus na nossa vida, eles são de fato, é o nome, processual, né? Não é milagre. Sim. Como diz uma frase, né, pastor Diogo, que a borboleta, ela não precisa de um milagre, ela precisa de um processo, né? Precisa de um casulo, ela precisa, né, de um tempo ali para que as asas dela sejam formadas, né, para que haja autofagia. Não sei se o senhor sabe da autofagia. Não. Que a própria borboleta, ela come o próprio corpo. Sim. Dentro do casulo, né? Então, Deus faz assim com a gente, é o processo de transformação, de né? De dentro para fora. De dentro para fora, onde a velha natureza, ela é sepultada para que a nova natureza em Cristo, ela... Amém. Né? E o propósito de Deus se cumpra, se realize na nossa vida. Amém. Que incrível, pastora. E é incrível porque assim, ó, muita gente hoje passa por isso, né? E essa função mesmo de principalmente voltar para esse lugar e Satanás fazer questão de diminuir isso dentro da gente é um processo, principalmente com as mulheres, algo terrível, né? Mas sabe que é necessário, né? Aham. Eu acho que para todo mundo, porque a Bíblia fala assim, ó, tem um versículo, eu não lembro onde, mas fala assim aqui, diante da glória do Senhor todos os montes serão nivelados, todos os montes serão aplainados e os vales nivelados. O que eu vejo isso? Que tem muitas estruturas dentro de nós, de orgulho, que elas precisam ser niveladas, sabe? Para que a gente encontre a dependência no Senhor, Sim. Né? Então, esse fato de nos diminuir é bíblico, é nos esvaziar. Exatamente. Só que o mais lindo é que Deus não nos deixa vazio. Sim. Ele nos enche dele. Exatamente. Né? Então, esse processo de esvaziamento, se Jesus passou pelo esvaziamento, né? Nós também vamos passar. Exatamente. Se a gente quiser ser igual ele, né? Pastora, quando chegou essa fase aí do espelho, o que a senhora se deparou, assim, que mais foi impactante, mais doeu, assim? Porque, na realidade, o que mais dói é aquilo que realmente é o ministério mais forte dentro da gente, verdade, né? Verdade. O que a senhora chegou e se deparou e disse, meu Deus, estava há tanto tempo com essa porta fechada e agora Deus foi trazer isso de volta? Eu vejo que foi o processo realmente de libertação e cura, né? Que é o processo, no que Deus mais nos usa, assim, libertação e cura. Mas o que mais, assim, causou vergonha, eu digo, e constrangimento, foi o orgulho. Uau! Porque eu nunca tinha percebido o quanto, de fato, eu era orgulhosa. Nossa! Sabe, a gente carrega muita coisa, né? E essa independência que o mundo tanto valoriza, né? De você, ser independente, de você... na verdade, Deus quer que a gente seja dependente dele, né? Deus deseja isso, né? Então, ele vai nos trazer, assim, processo... Ele não é da vontade dele. Na verdade, não é da vontade de Deus. Sim. Né? Mas ele usa esses processos de esmagamento, né? O Getsemane mesmo, assim. Onde você é esmagado para que dali saia o óleo, né? A gente não consegue beber suco de uva se a uva não for esmagada, né? A azeitona, ela não... Né? O óleo de oliva, ele é de uma azeitona prensada. Então, Deus usa esse processo para que ele seja revelado em nós. Porque não é sobre nós, Sim. Né? Eu sei, né? Nós sabemos que todos nós temos dons e talentos. Sim. Você tem vários dons e talentos. Eu tenho vários dons e talentos. Todos nós que estamos aqui temos habilidades. Só que tudo isso precisa converter para um único propósito. Entendi.
precisa converter para Ele, né? A Bíblia diz que é por Ele, para Ele, né? Através dele, para Ele são todas as coisas. Então, Deus vai nos conduzir para que tudo isso que a gente já tem converta para a glória dele, né? Então, quando eu lidei com esse processo, foi várias feridas, sabe? Rejeição, né? Mas eu digo assim que a principal, de fato, foi essa libertação, assim, de mentiras que eu acreditava. Uau. Eu era muito aprisionada, por isso que eu tenho um livro que se chama Saindo da Gaiola, porque eu era muito aprisionada em mentiras, sobre várias coisas. Mas coisas que falavam para a senhora ou a senhora criava? Várias. Mentiras que nos contam, né? Tem o meu capítulo, o capítulo fala assim, mentiras que nos contam, né? O que são essas mentiras que nos contam? Coisas que falam sobre a gente acredita. Uau. Né? Por exemplo, a rejeição. A rejeição, muitas vezes a gente é prisioneiro da rejeição. Mas, às vezes, os nossos pais não nos rejeitaram de fato. Sim. Mas a gente viu o comportamento deles como rejeição. Porque o que acontece? Por exemplo, tem pais que realmente rejeitaram, né? A criança lá ficou órfã de pai vivo, a criança foi abandonada, né? O pai não visita, enfim, crianças de fato que foram rejeitadas. Agora, às vezes você se sente rejeitado dentro de casa, porque o teu pai e a tua mãe têm uma linguagem de amor que não é a tua. Uau. Por exemplo, você é uma pessoa que ama as pessoas através do serviço. Você vai fazer de tudo, você tá na sua casa, você vai servir cafezinho, né? A mãe vai servir o bolo, ela vai servir ali a criança, ela vai viver pra criança, só que ela não fala eu te amo. Só que ela não fala, filha, você é importante, filha, você é especial, sabe? Filha, você tem muito valor, ela não fala, porque a linguagem de amor dela é serviço. Essa criança, ela vai ficar num cativeiro de rejeição, não porque de fato a mãe rejeitou, mas porque ela não teve a linguagem de amor. Ela não teve a linguagem de amor que ela precisava ouvir. Nossa, que forte isso, pastora. Né? Então, muitas vezes a gente está em cativeiros que são... não é verdade. A nossa mãe não nos rejeitou, mas ela não sabia abraçar. Ela não sabia ter Isso aí dá toque. uma brecha, tipo, para a parte negativa espiritual influenciar? Com certeza, porque o inimigo ele se aproveita das nossas feridas, né? Nossa, então é extremamente importante o pai e a mãe conhecer a linguagem de amor. Inclusive, um livro que a gente sempre recomenda, né? Quando a gente prega e ministra, do Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. É muito importante. É igual um casal, né? Pastor Maqui, você é casado, você sabe. Às vezes a tua esposa, ela se sente amada através do presente. E você é uma pessoa que não se toca, tipo assim, não é muito de dar presente. Mas você tá ali sempre, você tem tempo de qualidade com ela, mas ela tá esperando um presente, né? No dia do casamento, ali no dia do aniversário, né? No dia das mães. E ela não se sente amada, às vezes, porque, poxa, não falou nada. Não, mas não presenteou, sabe? Então, eu percebo como me vejo como uma ministra de cura e libertação, que muitas feridas da alma hoje em dia, elas estão de fato enraizadas nessa falta dessa linguagem de amor, sabe? A minha mãe, ela sempre me amou através do serviço. Sempre. Ela é uma pessoa extremamente que serve, né? Você vai lá, ela vai fazer bolo, ela vai fazer tudo. Mas eu precisava ouvir, né? Eu te amo, eu precisava ouvir muitas vezes, muitas coisas que não é porque a pessoa não te ama, mas porque não é. Ela não se expressa dessa forma. Entendi. Né? Às vezes um pai, ele é provedor. Ele é provedor, ele vai lá e faz, só que ele não é muito de toque. Ele não consegue, né, abraçar. Meu pai era assim. Não é verdade? Muitos pais são assim, né? E a criança fica lá esperando um abraço. A criança fica lá esperando, assim, um beijo do pai, né? Então tem muitas feridas da nossa alma que só o Espírito Santo vai nos trazer essa cura, sabe? Vai primeiro nos trazer essa revelação, né? Olha, você tá cativa na rejeição. Você precisava dessas linguagens de amor que você não recebeu, mas Deus é Pai, né? E Ele quer que a gente encontre nele toda a suficiência, Ele pode preencher todos os nossos vales, né? Tudo aquilo que está ausente, tudo aquilo que foi carente,
O Espírito Santo pode Isso é preencher algo tudo. tão sutil, né, pastor? Porque na realidade a gente sempre espera, quando a gente pensa em rejeição, algo bombástico, né? Isso mesmo. Algo assim, meu Deus, ele foi espancado, foi rejeitado, a mãe não quis no ventre, a mãe amaldiçoou, o pai abandonou. Isso aí é tão sutil e a gente não percebe também o quanto que é uma lacuna, uma cratera também que se cria na vida das crianças, É verdade. né? É verdade. Que a gente não percebe. Sabe que a minha linguagem de amor é palavras de afirmação. Eu preciso ouvir, né? Aham. Palavras de afirmação. E eu sempre fazia isso pro nosso filho mais novo, pro Arthur. Sempre falava, filho, você é campeão, você é líder, isso. E até que teve um dia ele falou assim pra mim, mãe, eu já sei. Mãe, eu já sei, tá bom, mãe, eu já sei. E eu achei interessante, eu pensei, que engraçado, parece que pra ele não é normal. importante. Aham. E nós fomos fazer o teste com ele, das linguagens de amor, que Aham. tem nesse livro, inclusive, do Gary Chapman. E o resultado foi que a linguagem de amor dele é tempo de qualidade. Ele precisa que fique com ele do ladinho, Uau. vendo um filmezinho, tomando um cafezinho, né? A linguagem predominante é o tempo de qualidade e... Acho que é o toque. Acho que é o toque. Então, é interessante isso, né? Que às vezes a gente tá afirmando algumas coisas e aquilo dali não é tão importante para a pessoa. A pastora, quando entrou em casa, né, de gerente a dona de casa, ela se deparou com algumas dificuldades também no casamento? Olha, graças a Deus eu tenho um esposo, assim, que ele é incrível, assim, ele é maravilhoso. Assim, nós nunca tivemos problema no casamento. Uau. Nunca tivemos problema no casamento, mas eu vejo que por conta dele, sabe? Porque ele sempre foi sábio, sempre teve muita... Entendi. Sempre soube, assim, sabe, né? Lidar com as minhas dificuldades, lidar com as minhas fraquezas, lidar com os meus pontos fracos, assim, sabe? De ser, às vezes, explosiva, de ser, às vezes, irada, né? Porque quem é sanguíneo e colérico precisa do domínio próprio todo dia, né? Mas ele sempre teve a sabedoria, sabe? Para saber, assim, para me dar alívio. Entendi. Para me dar refrigério, por exemplo. Era muito difícil lidar com a questão de doença. É muito difícil lidar com uma questão de doença dentro de casa. Ainda mais diante de uma doença exposta, né? Uma doença que trazia tanta angústia, aflição para o nosso coração. Mas ele pagava, às vezes, um retiro para eu ir lá dormir 3 dias, porque ele sabia que eu precisava dormir. Sabe? Não, Dani, vai lá receber de Deus, sim, mas não, ela vai ter 3 dias de noite de sono. Uau. Sabe? Então, ele sempre teve esse olhar de perceber as minhas necessidades. Nossa. Muito mais do que eu nele. Muito mais do que eu nele, sabe? Entendi. Então, a gente nunca teve realmente, de fato, esse problema. E eu percebo que por ele ser essa pessoa sensível às minhas necessidades, assim, é que a gente sempre se deu bem. É porque eu perguntei pra senhora, porque geralmente, principalmente a mulher que é tirada desse sistema de trabalho e Deus, né, dá aquela ordem assim, clássica, volta pra casa, sempre tem aquele fio desencapado, né? Porque estão Sim. acostumados tanto tempo, né, de cada um fazendo suas coisas. Ah, não, a gente ama estar junto. E mesmo também tem aquele processo de orgulho também, né, Sim. pastora? Junto com o ego, envolvendo toda a caminhada, né? Mas eu creio que, pastor, que isso seja uma construção. Sim. Porque desde o início do nosso casamento, a gente sempre fez tudo junto. Ah, entendi. Eu lembro que no nosso casamento, pastor Adão, ele falou assim, né? Ele falou, olha, nunca acostumem a andar sozinhos. Na administração, Olha, ele falou, que nunca top. acostumem porque um dia que vocês acostumarem a andar sozinhos, depois vai ser difícil para vocês acostumarem a andar juntos de volta. Nossa. Ele falou uma frase assim, eu não lembro exatamente a frase, mas foi nesse sentido. E a gente sempre fez tudo junto, ir no mercado os dois juntos, sabe? Por exemplo, o lugar que não serve para ele, para eu não ir, ele não ia, sabe? Era sempre nós caminhamos juntos, e até hoje. Eu não costumo ir, por mais que eu seja mulher e que tem tanto evento de mulher, tanta conferência, tanto chá, né? Geralmente, final de semana, nós estamos juntos. Ou se eu estou ministrando, ele está junto comigo. Nós sempre estamos caminhando junto. É uma exceção quando um vai num lugar sozinho ou outro. A gente sempre está junto. Entendi. Isso é uma construção. Nossa. A vida a dois, a vida tanto de mãe, pai, né, de casal, ela é tijolinho por tijolinho. Né? Não adianta, às vezes a gente quer colher uma coisa que a gente não plantou. É verdade. Né? Às vezes a gente quer viver algo, nossa, mas vocês vivem tão bem, mas peraí, começa a plantar, Sim. né? Começa a construir esse tijolinho em cima do tijolinho, porque a construção vai ser bonita, Pra vai não ser ficar algo edificada. superficial, né? Porque depois que acontece que parece que cada um caminha por si próprio,
é mais difícil, né? Você se conectar de novo. Né? Então a gente nunca teve problema. A gente sempre quis estar o dia inteiro junto, sabe? Então a gente não teve dificuldade nesse sentido. Diante de tudo isso, pastora, e como é que foi a senhora passar por esse processo em casa, né, Deus lhe mostrando, colocando o espelho da vida, né, que é Sim. aquele espelho que, assim, ó, um dia vai chegar para qualquer um, esse dia vai chegar. No caso da doença do filho, veio lá. também a cura? Então, né? Deus fez algo assim, realmente foi sobrenatural. Uau. Quando ele tinha... Isso eu contei para você até 1 ano, mas isso durou muitos anos, né? Passou o 1º ano, passou o 2º ano, passou o 3º, passou o 4º, passou o 5º. Meu E Deus. não eram crises, eram todos os dias iguais. Uau. Todos os dias, né? Ele ficava meses sem ir para a escola por conta das feridas que grudavam, né? A roupa. Eram muito feias mesmo, assim. E era, de fato, bem difícil, né? A nossa caminhada. Ela se tornava mais leve porque a gente se amava, porque a gente tinha Jesus, mas é difícil, né? Lidar com a doença. E quando nós chegamos uns 6 anos e meio, que ele tinha 6 anos e meio, nós olhamos um para o outro. Eu e meu esposo olhamos um para o outro e a gente decidiu não fazer mais nada, se render ao processo. Como assim, né? Se render ao processo? Porque a gente continuava médico após médico, né? Médico após médico. Fazia um tratamento, não dava certo, vamos fazer outra coisa. A gente não desistia. Aham. Como é que a gente vai desistir da cura do nosso filho? Não tem Sim, como. imagina. Né? Mas chegou uma hora, pastor Diogo, que a gente não aguentava mais. Chegou uma hora que ficou, sabe assim, quando você pensa assim, não, chega de tratamento, chega de consulta, porque cada consulta, cada tratamento era uma expectativa para o nosso coração. Era, né, você se enche de esperança, né, e a gente começava, não tinha resultado. Ele estava 3 anos, com 6 anos e meio, fazia 3 anos que as feridas dele não fechavam. Meu Deus. Passava um cachorro na rua, ele pegava sarna, porque a pele dele era toda aberta, né? Então, ele pegou infecções de pele, de escabiose, impetigo, sarna, muitas vezes, né? Ele ficava... Deus. Enfim, então era muito difícil, sabe? Muito difícil. Só que nós olhamos um pro outro e a gente pensou, não, vamos parar com tudo. Sabe, a gente resolveu esperar que Deus falasse algo ao nosso coração. Sabe? Esperasse que Deus nos desse uma saída, nos desse uma direção. Porque a gente seguia por conta própria, né? Uma pessoa falava assim, olha, eu conheço um médico lá no Maranhão. A gente chamou esse médico. Uau. A gente trouxe ele aqui para Itajaí. A gente fez um tratamento, sabe? Mas fulano... A gente ia. Então, assim, não existia nenhuma limitação de recurso, de nada. A gente fazia, assim, tudo, né? Que a gente podia dentro, né, das nossas possibilidades. Mas a gente olhou um para o outro e a gente pensou, não, vamos parar. Vamos parar, chega, era tanto tratamento, tinha semanas que ele tomava 4 injeções, era muito tratamento de fato, muita coisa assim. E nós olhamos um para o outro e falamos, não, vamos esperar em Deus. E a gente tiramos alguns medicamentos que ele tomava e Deus me deu, sabe, Deus me deu uma palavra. Deus, nesse processo de se render, né, Deus me deu uma palavra. Eu estava vendo Claro, porque Deus falou com meu esposo de uma forma, Deus falou comigo de outra forma, porque Deus, né, trata de forma pessoal, né? Então, para mim, Deus me deu uma palavra, eu estava vendo uma pregação da pastora Joyce Meyer e saltou um versículo, que você deve conhecer, com certeza, Isaías 64:4, que fala assim, que desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. E esse versículo, ele saltou aos meus olhos. Ele saltou aos meus olhos, sabe? Saltou e eu... Meu Deus, Deus está trabalhando, Deus vai fazer algo, sabe? Nós vamos esperar em Deus e Ele vai fazer algo. Porque Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Sabe? Aquilo entrou no meu coração. E diante, né? Foi na mesma semana praticamente ali que nós resolvemos tirar algumas medicações que ele tomava e tal e esperar uma direção de Deus. E... É engraçado porque Deus vai juntando os quebra-cabeça, né? É uma pecinha daqui, é uma pecinha de lá. E eu lembro que eu estava no banheiro também. Eu não lembro se foi na mesma semana ou no mesmo quinzena ali, naqueles dias ali.
Eu lembro que eu estava no banheiro e eu fui pro banheiro para chorar. Porque eu não podia chorar na frente dele. Sim. E muitas vezes ele ficava com o rosto todo ferido, sabe? Nossa. O rosto, então assim, sabe quando tu olha já te dá aquela dor, né? Nossa. Eu não podia expressar isso, né? Diante dele, ele era uma criança de 6 anos e pouco. E eu lembro que eu fui pro banheiro, eu fechei, sabe? Tipo assim, cansaço e vendo aquilo dali que não melhorava mais com corticoide. Corticoide não fazia mais efeito nenhum. Ele tinha o rostinho todo inchado, né? O corpo também. E eu fui chorar. Fui chorar e eu lembro que lavando as mãos, na hora o Espírito Santo falou comigo. Porque eu já tinha me conformado. Sabe quando você... existem várias pessoas que têm doença crônica, não é verdade? Sim, sim. Faz parte, né, da humanidade, faz parte, né, do nossa realidade. Então, eu já tinha me conformado que é uma doença crônica. É uma doença, criança, né? É uma doença, vamos ter que levar para a vida. Era isso que os médicos falavam pra gente. Olha, vai levando, né? Vai tomar uma medicação aqui, daqui a pouco talvez melhore um pouco, enfim. Então, já tinha me conformado. Até que o Espírito Santo, naquele lavar de mãos ali, ele falou, filha, não é da minha vontade. Mas foi muito claro. Foi muito assim, sabe? Opa, peraí. Filha, essa dor, essa doença que o Henrique carrega, não é da minha vontade. Uau! Não é da minha vontade. E sabe quando te gira uma chave no teu coração? Peraí, não é da tua vontade? Eu sei que não é da vontade de Deus, realmente, doença, mas assim, fazia parte, né? Tipo assim, fazer o quê? Vamos levar nossa cruz, vamos lidar com isso, né? Ele falou, não é da minha vontade, reage. Não é da minha vontade. A minha vontade é a cura. E foi como se fosse uma chave. Falei, peraí, não, então eu vou me levantar. Não, então a gente vai buscar essa cura, sabe? E o Senhor começou a ministrar nesse sentido de declarar a palavra, sabe? De declarar aquilo que não é a vontade de Deus, sabe? Um diagnóstico de morte, um diagnóstico de doença, não é da vontade de Deus. Você pode estar doente, mas vamos procurar a cura. A cura, Jesus morreu na cruz para que a gente seja curado. A Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus nós somos curados, né? Quando Jesus fala de salvação, é usada a palavra sozo. E sozo fala de uma cura integral, não é só do espírito. Corpo, alma e espírito. Então Deus começou a ministrar muito forte no meu coração sobre isso. Não é da minha vontade. E foi onde nós começamos a declarar a palavra. Declarar a palavra. Deus está trabalhando por nós. Deus está trabalhando para aqueles que nele esperam. Deus está fazendo algo. Nosso filho será curado, sabe? Começamos a declarar. E claro que a princípio ele ficou pior. Porque se era ruim com medicação, a gente tirou a medicação, agravou um pouco. Né? Porque a medicação amenizava algumas coisas. Tem que estar muito em Deus, né, pastora? E eu lembro que eu estava dentro de um carro, nesse período, assim, e o Espírito Santo começou a ministrar no nosso coração sobre isso, e a gente se rendeu ao processo. Eu lembro que ele estava na cadeirinha de criança ali, né, que ele usava ainda a cadeirinha, e ele estava se coçando todo, saindo, né, sempre saía muito sangue, enfim. E eu olhei para ele, eu segurei, filho, Deus está fazendo algo. Sabe quando você vê algo que você não está vendo nada, nada no externo, mas você sabe que Deus está fazendo algo no mundo espiritual? Meu Deus. Sabe? Tinha aquela convicção, assim, aquela fé. Não, Deus está fazendo algo. Eu não estou vendo, mas Deus está fazendo algo. Eu sempre falo, pastor Diogo, que quando você não perceber que a circunstância está mudando do lado de fora, você pode ter convicção que Deus está fazendo algo do lado de dentro. Uau. Tá fazendo dentro de você, sabe? Tá fazendo coisas, né? No seu interior, mudando. E aconteceu isso, sabe? E aí eu falei, Henrique, Deus tá fazendo algo, Henrique, Deus tá fazendo algo. Passou 6 meses. Passaram 6 meses, né? Não vemos nenhuma melhora externa, não aconteceu nenhum milagre, né? Nada a princípio, até que meu esposo, numa oração, ele de manhã me acordou, ele falou, Dani, eu tava orando e tal, e veio um nome na minha mente e tal, né? Maurício Conte. Eu falei, Maurício Conte? Falei, sim, Maurício Conte é um médico. Ele falou, mas a gente já levou ele? Eu falei, não, nesse médico não.
nós já ligamos para esse médico, mas a gente não conseguiu. É um médico que é muito procurado, então a consulta dele é para 6 meses, sabe assim, 5 meses, 6 meses. Entendi. E eu liguei para lá, mas a gente não chegou a marcar. Falou, Dani, a gente está esperando uma direção de Deus. Uau. Vem esse nome, né, do nada, assim, vem na minha mente, não é do nada, né? Sim. Falei, vamos ligar. Aí eu lembro que era de manhã isso, umas 8h30 eu liguei pro consultório na secretária, né? E ela falou assim ela falou, olha, Daniela, a nossa consulta geralmente, se você for marcar agora, daqui a 5 meses e tal, mas aconteceu uma coisa. Teve uma paciente que já tinha confirmado consulta, porque a gente confirma consulta no médico de um dia pro outro, né? Falou, olha, ela já tinha confirmado a consulta dela. E agora, faz uns 10 minutos que ela ligou, e ela não vai poder vir na consulta agora das 10 horas. Ela falou, eu nem consigo marcar outro, né? Pô, tu queres vir? Eu falei, com certeza. E era Itajaí aqui? Sim, Itajaí. Imagina, Itajaí. Eu falei, não. Falou, você que dá tempo? Eu falei, dá tempo. Era umas 8h30, mais ou menos. Acordamos o Henrique, arrumamos ele e tal, e fomos para a consulta. E o Espírito Santo, direto, sabe? Eu trabalho para aqueles que me esperam, eu trabalho para aqueles que me esperam. Aquele versículo não saía da minha mente, era assim, sabe? E ele atendendo o Henrique, o versículo, trabalho para aqueles que nele esperam. E foi o primeiro médico que tratou o nosso filho como gente, sabe? Porque todos os que a gente levava, nosso filho era um estudo de casa. Sabe, nosso filho assim, tiravam foto, a gente sabia mais do que o médico geralmente, por conta da circunstância que a gente vivia, e aquele médico foi, sabe, tratou ele com amor, tratou ele com carinho, colocou ele no colinho e falou, Henrique, a partir de hoje a tua vida começa a mudar. Meu Deus. Sabe, a partir de hoje a tua vida começa a mudar. Ele falou, sabe essas feridas aqui? Elas vão fechar, Henrique. Você vai poder, que ele não comia vários tipos de alimento, né? Ele não comia porque pioravam. Ele falou, mãe, sai daqui, pode levar ele no McDonald's, pode dar tudo para ele que ele quiser, porque a vida dele vai começar a mudar. E ele passou uma pomada. Ele falou, olha, mãe, vocês vão usar essa pomadinha aqui. Pomadinha, uma pomada muito simples, muito barata, a mais barata que a gente já tinha usado, a gente já tinha usado nele. E ele falou, mãe, é isso aqui, vocês vão usar essa pomadinha, a única coisa é que vocês vão colocar plástico filme nele, vão enrolar ele todo em plástico filme. E vão enrolar todo e depois de 2 horas vocês podem tirar e tal. Beleza, né? Minha esposa olhou assim, né? Só isso, tipo assim, né? Já fizemos tanta coisa, né? Já fizemos tanta coisa, né? Meu Deus, como assim? Essa pomada a gente já tem em casa, né? Já fizemos tanto tratamento caro, essa pomada, uma coisinha tão barata. Mas eu sabia que não era pomada, era Deus, sabe? Usando, né? Aquele recurso que Deus usa a medicina, Deus usa o médico, Deus usa o que Ele quer, né? Eu tinha certeza, sabe quando você tem assim, uma convicção que vai dar certo, vai fechar. Aquelas feridas que faziam 3 anos abertas, né? E nós começamos o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto. No quarto dia, mais ou menos, terceiro para o quarto dia, eu lembro que a gente tirou o plástico e a gente olhou, a pele dele estava cicatrizando. Estava cicatrizando, estava fechada, não estava... Falei, gente, não é possível. Meu Deus do céu. E até hoje, ele tem 15 anos de idade, nunca mais ele teve ferida. Sério, pastor? Nunca mais ele teve ferida. Uau. Esse é o poder do nosso Deus, né? Esse é o poder da palavra de Deus, o poder da fé, né? E é claro que Deus faz tudo no tempo certo. Sim. Deus não faz antes, não faz depois, né? Ele faz no tempo certo. E eu me perguntei muitas vezes, né? Se a dor, se o processo era para ser na nossa casa, na vida da minha vida, na vida do meu esposo, por que o nosso filho teve que sofrer, né? São perguntas que a gente faz, né, como pais, né? Mas o Espírito Santo falou para mim, filha, eu estou construindo a história do Henrique. Antes dele ser teu filho, ele é meu filho. Meu Deus, uau. Ele é meu. Eu estou construindo a história dele. Uau. Né? Eu estou construindo a história dele. Então, para toda dor, Deus tem um propósito. Para toda ferida, Deus tem um bálsamo. Né? Para toda lágrima, Deus tem um consolo. Para tudo, Deus tem resposta. Né? E Ele não desperdiça nada. Deus não desperdiça nada. A partir do momento que Ele me trouxe para dentro de casa, Ele me alinhou como filha. Ele me alinhou como mãe. Ele me alinhou como esposa. E eu que pensava que ia me aposentar como gerente de banco, né? Hoje sou uma escritora, né? De dentro de casa nasceram os livros, né? E eu pensava que eram somente livros, né? Tipo assim, poxa, um livro, meu primeiro livro, né? Que Deus
que fluía do coração de Deus, que fluía do Espírito. Eu pensava que era só um livro. Poxa, escrever um livro já é uma honra, Sim, né? imagina. Mas Deus fez com que ele se tornasse um curso e hoje mais de 5.000 mulheres já foram ministradas por ele. Mais de 60 pastoras ministram eles nas suas igrejas em todo o Brasil. Meu Deus. Sabe, o Saindo da Gaiola também é um curso também é um livro que as pastoras têm usado como curso, sabe? De cura e libertação. Então, Deus faz. Amém. Deus faz. Não é fácil passar por nada disso. Talvez por isso que Deus não fala pra gente, né? É verdade. Senão a gente, né? Se Deus falasse pra José, né? José, Não. você vai ficar preso não sei quantos anos. Com certeza José aguentaria. dizia, não, Senhor, não ia dar. Não dá. Né? Mas Deus vai apresentando, é degrau por degrau, é passo por passo, e ele sustenta. Incrível que o próprio médico declarou palavra, né, pastora? O próprio médico, eu digo que o médico, o Dr. Maurício, que é o médico dele até hoje, né? A gente vai, acompanha com ele, ele foi um profeta. Uau, claro. Ele foi um profeta. Tu nunca mais vai passar por isso. Exatamente, ele foi um profeta. E até hoje, sabe? Ele é um profeta, ele fala, não, a cura, né? A cura. Enquanto todos os médicos, não, é para a vida toda. Não. É cura, tem cura, sim. Cristão, independente. Pastora? Ele não era. E ele se tornou. Uau. Ele conheceu a Cristo aí nesse Mas é incrível, período. né? Porque assim, ó, tem muita gente que está há anos e anos dentro da igreja que não tem essa mentalidade, né? Verdade. E não conhece o poder da própria palavra. O poder da palavra. Inclusive, eu lancei fazem uma semana aí um e-book com 650 declarações proféticas, declarações bíblicas. Porque eu sei, eu sei o poder da declaração bíblica, sabe? Porque a Bíblia fala assim, ó, Jesus falou, as minhas palavras são espírito e vida. Uau. Então a palavra de Deus, ela não é uma informação, ela não é uma palavra positiva, não, ela é espírito, ela é vida. Só que é claro que tem um processo de germinar, né? Você vai falando, você vai declarando e essa palavra ela vai sendo alimentada, né? Deus disse, haja e ouve, né? Deus disse, faça e se fez. E ele nos deu esse poder de sermos co-criadores com ele. Né? Então, a palavra dele, se a gente viver essa palavra, sabe? Declarar essa palavra, como o médico declarou ali, né? Como a gente declarou em todas as áreas da nossa vida, Deus com certeza vai mudar muitos cativeiros. Meu Deus. Né? É um princípio, né? A Bíblia diz, o que diz na palavra em Provérbios? Que a vida e a morte estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. A gente come das nossas palavras, né? Daquilo que sai da nossa boca, né? Daquilo que sai da nossa boca. Pastora, e como é que Deus pegou a senhora Como é que Deus pegou a senhora em relação a fazer esses livros aí? Como é que foi esse... Então, não sei se tem tempo para contar, mas vamos lá. Não foi nada planejado. Né? Não foi nada planejado. Não nasceu do meu intelecto, da minha inteligência, nada disso. Em 2016, meu esposo me deu de presente, né? Olha como ele era sempre, né, sensível assim às meus desejos, meus sonhos, e eu tinha o desejo de ir no congresso diante do trono. Acho que toda mulher já passou por essa vontade, né, de ir no congresso DT. E ele me deu de presente em 2016. E fui lá, toda feliz, nunca tinha ido no congresso lá em Belo Horizonte, né? Fomos com uma caravana de amigas e chegando lá, várias pastoras ministrando, e teve uma pregação que a pastora Helena Tanuri estava ministrando sobre o jejum de Esther. Sobre o jejum de Esther. E uma palavra que a gente já ouviu tantas vezes, né? Jejum 3 de dias, Esther. né? De Esther é 3 dias, né? Isso, exatamente. 3 dias ali, falando sobre o jejum de Esther, sobre o posicionamento de Esther. E na hora que ela estava ministrando sobre o jejum de Esther, veio na minha mente, Espírito Santo, faz um jejum de rede social. Uau! Jejum de rede social, e eu, né, era super conectada, e ainda sou, é algo que eu preciso vencer sempre, assim. E, né, jejum de... Ai, Senhor, 1 ano. E foi, assim, muito nítido, sabe? 1 ano sem rede social. Eu falei, cara... Jejum nível hard, né? Nem pensei. Eu lembro que na hora, eu olhando para ela, peguei o meu celular e deletei. Instagram, Facebook, porque na época até era mais Facebook, em 2016. Deletei na hora. Que eu não pensei, se eu ficar pensando, não vou fazer, né? Sim. Porque eu era bem conectada, enfim. Falei, não. Senhor, aqui já marquei na bloquinho de notas o dia do começo do jejum, o final, tal. Fui. Beleza. Mas o meu propósito era obedecer a Deus, né? Obedecer aquela ordem do Espírito Santo. E o Espírito Santo falou, olha, no lugar que você ficava nas redes sociais, você lê o aplicativo da Bíblia.
ler o aplicativo da Bíblia. Então, o meu propósito foi me conectar realmente, né? Ver o que o Espírito Santo tinha para ministrar o meu coração naquele tempo. Beleza, passou. Fiquei que nem uma alienada, né? Porque a gente sai da rede social, Hoje a gente não sabe ali, mais de né? nada, né? Alguma amiga vinha assim, olha, sabia que fulano, não sei o que, tem um evento. Não sei. Fiquei assim, no começo realmente, passei pela abstinência ali, fiquei bem alienada. Mas passou assim uns 40 dias, mais ou menos, eu acho, uns 30 dias. Comecei a acordar na madrugada com palavras. Muitas palavras. E eu ministro para mulheres, né? Então, eu pensei, alguém vai me convidar para ministrar, né? Deus já me deu a palavra. Porque acontece muito isso comigo, assim, Deus, né? Dado, eu já sei, beleza, mas passou um dia, né? Comecei a anotar no blog. Sempre vinha, assim, na madrugada eu acordava, cara, sou obrigada a escrever sobre isso. Daí escrevi, vinha do Espírito mesmo, sabe? Revelações da palavra e tal. E passou uns 15 dias, eu pensei que engraçado. Não é uma palavra isso. Eu comecei a olhar, eu pensei que engraçado, porque uma palavra tinha sequência na outra, sabe? Quando tinha... Falei, engraçado, encaixa, esse dia encaixa com o outro. O Espírito Santo falou, filha, é um livro. É um livro. Mas não é para esse tempo. Não é para agora. Uau. Guarda. E o nome do livro vai ser Desconectadas. Porque é do tempo que eu fiquei desconectada, né? Por isso que o nome é Desconectada. Né? E achei muito interessante, por isso que eu falo, não tive vontade, vou parar para escrever um livro. Não. Sabe? Fluiu do Espírito. Natural. Foi vindo. E o Espírito Santo falou, não, eu vou te inquietar. Quando for a hora de você lançar, trazer isso para fora, eu vou inquietar o teu coração. Beleza, esqueci. 2016, isso lá o congresso foi em agosto, acho que isso foi setembro, outubro, mais ou menos, que eu escrevi. E falei pro meu esposo, mostrei, beleza. E deixei quieto. Nem lembrava. Às vezes, uma hora ou outra eu lembrava. Mas chegou em 2019, 3 anos depois. Eu comecei a ficar inquieta. Comecei a lembrar direto daquilo. Meu Deus, o Espírito Santo me deu isso para ficar, né, guardado. E eu comecei a ficar inquieta. Eu lembrei que o Espírito Santo falou para mim que quando ele me trouxesse a inquietação é porque era a hora de nascer. E eu fiz o propósito com Deus, fiz um propósito de 21 dias para que Deus sinalizasse de fato, né? Se era realmente, né, do meu coração ou era da vontade dele, se era o tempo de eu procurar uma editora, né? Fazer ele ser publicado e tal. No 4º dia de propósito, levantou uma profeta na igreja que nós pastoreávamos e tal, e ela na frente de todo mundo. Ela falou, Dani, eu sonhei contigo essa noite, mas eu poderia entregar para ti individualmente, mas eu preciso entregar na frente das pessoas porque as pessoas vão ver. E ela falou, eu só te vi sentada numa mesa, você tirava da gaveta, colocava em cima da mesa e assinava. Deus né, falou, é o tempo. Nossa, tá é o saindo do tempo forno. de trazer para fora aquilo que estava guardado. E eu sabia Uau. que era o livro, né? Então, isso foi em abril de 2019. Comecei a procurar, né? Procurei fazer orçamento, né? Fiz orçamento com uma editora e tal. Só que sabe quando vi o preço, né? Falei, não. Só que eu não sentia de me mover por minha conta. Entendi. Sabe? Eu pensava assim, não, Deus vai fazer algo. Porque eu podia. Sabe? Não era um dinheiro que estava sobrando ali, mas eu podia, não, vamos... E a gente puxa daqui, puxa de cá, vamos fazer. Mas o Espírito Santo não, sabe, não me deixava. Ele falou, não, filha, eu gerei e eu sustento. Uau. Eu gerei, eu vou sustentar. Sabe, eu tinha aquela palavra assim, não, Deus vai fazer algo. E eu esperei. Nós esperamos. Passou ali, foi em abril, maio, junho, julho, até setembro. Não aconteceu nada. Falei, Senhor, tu falasse? Porque a profeta falou que era até o final do ano. Eu falei, Senhor, tu falasse, eu creio na tua palavra. Eu não vou movimentar, eu não vou, sabe? Eu não sentia de fazer isso. E foi bem interessante. Naquela semana que eu lembrei, né? Eu falei, Senhor, tá na hora, né? Porque setembro a editora demora 3, 4 meses ali. Naquela semana nós fomos pagar uma conta, enfim, na Caixa Econômica, numa lotérica. Olha só que interessante quando as coisas são geradas no Espírito. Fui pagar uma conta na lotérica e encontrei um amigo do banco. E conversa vai, beleza, Dani, tô aposentado e tal, beleza. Ele falou, Dani, recebesse um dinheiro? Eu, dinheiro? Já fazia 4 anos que eu tinha saído do banco.
4 anos já. Olha só. Eu falei, dinheiro? Como assim? Que dinheiro? Dani, saiu uma ação lá, uma ação coletiva. Ação coletiva? Que ação coletiva? Ele, Dani, tu lembra que em 2009, porque eu trabalhava numa multinacional no HSBC. Então, o HSBC, ele cobrava um imposto na folha que era indevido, que era ilegal no Brasil. Lá em Londres é legal, mas no Brasil não. Sim. Então, o próprio RH falou para os gerentes, falou, olha, façam uma ação coletiva para a gente mandar para Londres para eles devolverem esse valor. Porque, enfim, eles nos deram essa orientação, o próprio RH. Então, a gente fez. Os gerentes pagaram lá uma ação coletiva de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, de vários estados. E a gente fez, só que esqueci disso aí, 2009. Falou, Dani, saiu aquela ação. E o Espírito Santo, teu livro? Meu teu Deus. livro? Falei, caraca. Ele falou, Dani, tu não recebeste? Eu falei, não, ninguém me ligou. Ele falou, Dani, deixa eu ligar para o advogado agora. Ele ligou para o advogado, ele falou, olha, queria ver de uma amiga que eu encontrei aqui. Ela não recebeu a ligação. Podias ver o nome dela? Daí ele falou, como é que é o nome e tal? Ele falou meu nome. Falou, sim, o dinheiro dela tá lá nos sindicatos bancários, o cheque dela. O cheque dela tá lá e tal. Enfim, resumindo, né? No outro dia fomos lá, era exatamente o valor pro livro. Sabe? Então, assim, é algo realmente, sabe? Deus provando assim, não, fui eu. Incrível, cara. Fui eu que gerei, sou eu que sustento, né? Enfim, daí lançamos o livro, ele ficou pronto em dezembro de 2019. Lançamos o livro em fevereiro de 2020, porque quis fazer um lançamento especial, Sim. porque, né? Dezembro enfim, janeiro é férias e tal. A pastora Helena Tanuri veio ministrar no nosso lançamento. Uau. Porque, afinal, ela foi a parteira, né, do livro ali, né? E foi um encontro muito lindo, com 750 mulheres, um lançamento lindíssimo, assim. E foi maravilhoso, sabe? Foi maravilhoso. 2 meses depois veio a pandemia, né? Pois é. Veio a pandemia, eu pensei, meu Deus, Senhor, o Senhor gerou um livro, né? E agora? Pandemia, todo mundo, tudo dentro de casa. E a minha pastora, a gente já estava no Mevan, já estávamos no Mevan, minha pastora Ali Lapa, ela me ligou, me mandou um áudio, na verdade. Falou, Dani, o teu livro é muito pontual para esse tempo, porque realmente o Desconectadas, ele fala sobre temas muito pontuais dessa geração, sabe? Redes sociais, ingratidão, vitimização, muito pontual mesmo, assim, muitos temas muito pontuais. E fala sobre... deixa eu até pegar aqui. Não, pode pegar, né? Deixa eu pegar aqui, porque até esqueci, que deu branco. Né? Mas fala sobre cultura da vaidade, mentira, controle... Né? Pecados ocultos, enfim, fala sobre várias coisas e ela falou, Dani, é muito pontual, começa a escrever perguntas. Olha só como é que Deus faz, pastor Diogo. Começa a escrever perguntas sobre cada capítulo. Esse é o guia de estudo. Esse é o guia de estudo que nasceu Aqui, tipo, é um estudo, algo que a senhora isso, criou. Deixou. Daí ela falou pra mim, Dani, escreve perguntas, né? O livro eu acabei não trazendo o livro, porque o senhor trouxe só o guia de estudo. Mas ela falou, Dani, faz perguntas sobre cada capítulo e tal. Eu falou, quando voltar a pandemia, a gente vai reunir umas mulheres e a gente vai estudar o teu livro. Vamos estudar o teu livro. Eu falei, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso, pastor? Ela, Dani, o Espírito Santo vai te dar a direção. Vai te dar a direção. E foi exatamente isso. Comecei a fazer as perguntas sobre cada capítulo. Voltou a pandemia, nós fizemos 2 turmas lá em casa. Uma turma de tarde, outra turma à noite. Formamos ali 18 mulheres. Acho que foi 16 mulheres, 18 mulheres. E ficamos felizes, né? Porque tinha o livro e agora tinha essa apostila com perguntas, né? E a pastora Ali passou, ela falou, Dani, né? Passou, agora a gente não vai mais fazer essas turmas e tal. E beleza. E dali foi para a Assembleia de Deus, me chamou para fazer na Assembleia, outra igreja e enfim. De lá para cá são muitas... Hoje eu nem ministro, né? Não ministro o curso. São as pastoras e líderes que ministram nas suas igrejas, sabe? E eu fiz, né? Acabei fazendo da apostila, eu fiz um guia de estudo também. Né? Fiz um guia de estudo e tem um livro, são 2, na verdade, o kit, né? O livro e o guia de estudo que são usados para... Esse aqui é o guia do Desconectadas. Do Desconectadas. Eu pensei que estava no carro e não estava sem o livro aqui. E o Saindo da Gaiola, pastora? O Saindo da Gaiola, meu Deus, é muita história, pastor. Olha, a gente precisa marcar outro podcast. Prefácio de pastor Marcos Scott. O Saindo da Gaiola nasceu em 2017, quando eu estive na Estância Paraíso, lá em Belo Horizonte também. Uma experiência que Deus me deu lá, e com pássaros,
Acho que não dá para contar, é muita coisa, né? Se eu quiser, eu conto, não, mas olha... fala, pastora, dá tempo? Fala, pode falar. Então, 2017, eu tive a oportunidade de ir na Estância Paraíso, da pastora Ezerete Rodrigues. E eu ainda estava nesse processo de cura, de libertação. E quando eu cheguei lá, eu falei com o Senhor, na minha mente. Eu falei, Senhor, eu me sinto como uma águia, mas presa numa gaiola. Eu me sinto como um pássaro preso numa gaiola. Só na minha mente. Não falei em palavras. Sabe quando a tua vida parece que você precisa romper algumas coisas? Mas você vai até um ponto, mas no próprio relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, sabe? Sim. Parece que não conseguia romper algumas coisas. Parece que travava, sabe? Em alguns aspectos. E eu sentia isso. Eu sentia no meu espírito isso. Falava, Senhor, eu me sinto como um pássaro preso numa gaiola. E eu falei isso na minha mente. Senhor, eu vim aqui para ser livre. Eu vim aqui para ser livre. Passou uma ministração, passou 2, passou 3, são 4 dias lá. Chegou no meu atendimento pastoral, porque todas as pessoas que vão nesse retiro, elas passam por um atendimento individual. E quando chegou o meu atendimento individual, fui atendida por 2 mulheres, 2 missionárias, não sei, e elas começaram a ministrar sobre a minha vida. Ela falou, olha, você está presa. E foi onde elas me apresentaram muitas das minhas verdades ali. Sobre rejeição, sobre abuso, sabe? Muita coisa. Sobre falta de perdão, né? E elas falaram, olha, você precisa liberar, né, fulano. Você precisa, sabe? Foi uma conversa de quase 3 horas. E eu saí de lá chorando compulsivamente. Um choro da alma. Sim. Aquele choro que a menina nunca chorou, a adulta vai ter que chorar. Que o homem, sabe que o menino nunca chorou, um dia ele vai ter que chorar. E chorei assim compulsivamente. Eu não conseguia me conter, sabe? Era uma cura de Deus. Uma cura. E chorar. Cheguei no quarto, depois do atendimento. Cheguei no quarto depois do atendimento, sentei na cama e comecei a ouvir barulho de asas. Com o olho fechado, porque eu tava ali chorando. Comecei a ouvir um barulho de asa. Pensei, meu Deus, tem algum bicho aqui dentro desse quarto? Sabe, como se fosse barulho de pássaro mesmo. Sim. E eu, meu Deus, o que eu pensei? Porque era sítio, chácara, né? Sim, certo? Abriram a porta aqui para limpar e entrou algum bicho, mas eu não ia procurar o bicho naquela hora. Sabe, eu tava ali, eu falei, depois eu olho isso, mas o barulho continuava. Só que eu sentindo o barulho ali, ouvindo o barulho, tive uma visão. E nessa visão eu vi uma gaiola. E na gaiola, eu tive a visão da gaiola e o pássaro estava saindo da gaiola. Na porta, ele estava saindo da gaiola. E eu tive a visão e ao mesmo tempo a audição. E o Espírito Santo falou, filha, é você. Meu Deus. Seja livre, eu te tirei hoje da gaiola. Meu Deus. Então ali naquele retiro, né? Porque Deus já tinha começado esse processo, né? Quando eu voltei para dentro de casa, estava continuando. Deus me curou ali, me libertou ali de algumas coisas, mas começou também ali outras libertações, sabe? E todas elas eu falo no livro. Isso aí foi no tempo lá do Henrique. Lá quando a senhora voltou para casa. Exatamente, tudo isso. Ele tem 15 anos, fazem 10 anos que eu voltei para dentro de casa. Entendi. Né? Nesses 10 anos, 2017 fazem 8 anos, então, sabe, foram coisas que foram acontecendo nesses 10 anos. Foi uma reconstrução mesmo, foi uma pastora. Reconstrução total. De dentro para fora, nada mais ficou maquiado. Nem as coisas boas, nem as coisas ruins. Mas é lindo, pastor Diogo, porque ao mesmo tempo que Deus nos apresenta tudo aquilo que a gente precisa se libertar e curar, mas Deus nos apresenta o nosso valor também diante dele. Sim. Deus restaurou a minha identidade. Uau. Né? Minha identidade estava firmada no que eu fazia. Hoje em dia eu sei que não. Né? O meu valor está em ser filha. Eu sou filha amada, eu sou escolhida, eu sou eleita. Né? Então Deus nos apresenta a nossa identidade nele. E incrível que também que na realidade essa reconstrução da identidade da senhora veio também muito mais além, depois ali antes da pandemia, como a senhora falou, que foi o Desconectadas, porque na realidade esse período que a senhora ficou, né, sem rede social, sem essa distração, a senhora conseguiu aprimorar quem realmente a senhora era. É verdade. Incrível. Porque eu falo, né, quando eu ministro, que o que tem nos roubado hoje em dia para os cristãos não é o pecado. É distração. Porque o pecado, a gente sabe que é pecado. E a gente tenta fugir do pecado. Agora, a distração. Uau.
A distração tem sido realmente o que tem nos roubado do relacionamento com Deus, da oração, né, do secreto, da intimidade com o Espírito Santo. Por quê? Por que a gente tem se deixado roubar? Porque ela é lícita. Uau. Ela é lícita, não é verdade? Verdade. Não é pecado você assistir um filme. Não é pecado você ter Instagram. Não é pecado você ficar na rede social. Não é pecado. Só que essas coisas lícitas, a gente tem se perdido nelas. A gente tem se perdido, sabe? E eu não sou contra a rede social. Imagina, eu tenho Instagram Sim, lá, sim. né? Me sigam, inclusive, aí. Né? Mas, assim, o problema é o tempo que a gente perde, né? O tempo que a gente perde, que a gente deveria lá, né, estar aos pés do Senhor de fato, né, lendo a palavra, se alimentando daquilo que vai nos trazer vida. Porque Jesus é a fonte da nossa vida. Né? E a gente às vezes está... Hoje, inclusive, eu estava lendo Jeremias 1, que Jeremias 1 fala que o meu povo deixou as fontes de vida e começou a procurar nas cisternas vazias, né? Então, assim, às Nossa, vezes a gente está exatamente procurando, né, daquilo. o alimento do lado de fora e o Senhor está dizendo, ei, eu sou o pão. Eu sou a água, né? Para de procurar, né? Por quê? Porque a pessoa às vezes tá ansiosa, vai pra rede social, né? Tá com ansiedade, tá com frustração, ai, precisa aquela dopamina barata, né? Sabe, aquele tempo ali, né? Não, vai pra mim, vem pra mim, eu tenho alimento, eu tenho a cura, né? Eu tenho tudo que você precisa, não se perde nisso. E a distração, de fato, tem sido. Até pro homem, na realidade, é falado muito, né, que ele precisa daquele momento da caixa do nada, né? Verdade. E se parar para analisar, é um momento de distração, que poderia ser aplicada de outra forma, né? Então, de repente teria que ser um pouco revista essa caixa do nada, né? Verdade. Porque de repente a gente não está lutando a guerra que tem que lutar naquele momento. É verdade. Né? Porque lá em 2 Samuel, a palavra diz que Davi era para estar na guerra, mas foi pro palácio. É verdade. Né? Davi foi distraído, né? Distraído. Distraído. Porque se ele tivesse lutando a guerra que tinha que lutar, Verdade. ele não teria passeado ali no... Isso aí. E teria visto... Não, e o que levou à distração? Levou à pornografia, Exatamente. levou ao adultério. Não é verdade? Isso acontece. Não, e assim, parar Te para analisar... leva para coisas lícitas. Vamos né? até pregar um pouco, pastor. Se a gente parar para analisar, não foi a primeira vez que Davi tinha visto Betseba. Ela morava no palácio. Inúmeras vezes ele deve ter visto ela, pastora. Verdade. Né? Mas foi aquele momento que distração que o olho olhou para ela diferente. É verdade. Você falou tudo. Né? Porque aquela guerra ali que ele deveria estar lutando, ele simplesmente saiu do ambiente onde ele deveria estar e deu brecha para o inimigo trazer Isso aí. algo totalmente diferente e ele vulnerável. Isso aí. Então quer dizer que se a gente para de lutar as guerras que a gente tem que lutar, a gente fica vulnerável pro pecado. Muito certo. Uau. Uau. Pastora, incrível, mas assim, para terminar, eu preciso perguntar para a senhora. A senhora já tem ministrado, tem passado por tantos lugares, né? Convivido com muitas mulheres, né? Hoje, com o olhar da senhora, assim, principalmente clínico para libertação, cura, o que a senhora olha, assim, que hoje está mais afetando essa mulherada? O que a senhora acha, assim, que precisa hoje, o posicionamento que hoje precisa tomar? Porque hoje eu acho que o maior desafio é aquele tal do empoderamento feminista, né? Exatamente. Desconstruir isso na vida das pessoas. Aconteceu com a senhora também de uma Com forma certeza. involuntária, Sem né? dúvida, sem dúvida. A senhora acha que isso hoje é o principal seta do inimigo, assim, para desconstruir as mulheres de hoje? Com certeza, pastor Diogo. O conselho que eu dou, né, para todas as mulheres, hoje em dia, né, para as mulheres, enfim, mulheres que trabalham fora, mulheres que não trabalham, mulheres que têm um chamado, mulheres que não têm, entenda que a sua maior obra, o seu primeiro ministério é dentro de casa. Uau. É dentro do seu lar. Porque dentro do lar, Deus nos alinha em todas as outras áreas. E dali para fora, sabe? É que flui, de fato, o propósito de Deus na nossa vida. Então, o que eu percebo, não é pecado você ser uma médica. Claro que não. Deus deseja que a gente flua em todas as áreas de influência. Seja na medicina, seja como vendedora, seja no supermercado, né? Seja como cabeleireira. Que você flua, que você revele Jesus na sua profissão. Mas que você entenda que o primeiro ministério seu os primeiras ovelhas da sua casa são os seus filhos. Uau. Né? O primeiro, o que você vai ser responsável, que você vai prestar conta para diante de Deus é ao seu lar. Uau.
é aquilo que você faz do lado de dentro, sabe? Do lado de dentro em todas as áreas que eu digo, do lado do seu coração e do lado de dentro, de fato, dentro da sua casa. Porque o que eu percebo hoje, o que é? Muitas mulheres ganhando a chave do mundo, ganhando medalhas, ganhando troféus. Eu não estou desconsiderando as profissões, não estou desconsiderando os ministérios, inclusive, mas perdendo à custa da sua própria casa, ganhando a chave do mundo e perdendo a chave do coração dos filhos, perdendo a chave do coração do marido, sabe? Então, assim, não vale a pena. Não vale a pena. Você quer fazer outras coisas? Por exemplo, eu tenho um ministério, eu ministro fora, só que o que é mais importante para mim é a minha casa, são os meus filhos, né? Isso não pode custar a minha família. Eles são mais importantes do que tudo. Inclusive, eu não sei se você conhece, pastor, mas tem um livro americano que ele fala sobre um testemunho de pessoas que ressuscitaram. Pessoas que foram pós-morte. Sabe aquelas pessoas que foram vistas como mortas pela medicina e elas voltaram à vida? Enfim, é um pastor americano, eu não lembro o nome dele agora, mas ele escreveu um livro com experiências de pessoas pós-mortem no mundo todo. Pessoas que não se conhecem. Mas ele soube de um testemunho aqui, soube de um testemunho lá e ele reuniu. Foi estudando. Exatamente, reuniu, compilou em um livro. E eu sou uma leitora, eu amo livros, então. E ele conta, é muito interessante, porque todas as pessoas têm o mesmo testemunho. Elas falam que quando elas estavam nessa luz, que elas começaram a ver a luz, que elas chegaram numa porta, chegaram no lugar e veio uma voz. Elas não conseguiam, né, ver a pessoa exatamente, mas sabiam que era Deus, né? E vinha uma voz. O que você fez com a esposa que eu te dei? O que você fez com a minha herança, com os filhos que eu te dei? Uau. Todas elas, 90% dos testemunhos dessa pós-mortem foi sobre isso. Foi sobre o que a gente vai dar conta quando a gente não estiver mais aqui, quando Deus, né, nos levar o nosso legado. E, inclusive, ele fala que teve um testemunho desse que era de um pastor. E esse pastor é um pastor de multidões. E esse pastor começou a justificar. Ele falou, olha, eu preguei para milhares. Eu preguei. E a voz continuava assim, o que você fez com a esposa? Como se, sabe? Ele queria saber com as primeiras ovelhas ali, com a sua casa. E eu vejo que quando Jesus, para terminar, para concluir aquilo, né, que eu comecei falando para as mulheres. Quando Jesus, ele terminou o ministério dele, ele falou assim para o Pai, Pai, todos aqueles que tu me destes, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição que estava destinado para isso. Jesus não estava falando da multidão, Jesus estava falando dos discípulos, dos 12, dos 70 ali que caminhavam com ele. Por quê? Porque nós temos as pessoas que Deus colocou para a gente dar conta. Ninguém vai fazer isso por nós. Essas ovelhas, ninguém vai fazer isso por nós. Esse é o nosso principal ministério. É muito bom quando eu ministro fora, quando meu esposo ministra fora, a gente fica feliz, as pessoas são impactadas, as pessoas são curadas, são libertas, elas são. Só que se eu não estiver cuidando da minha herança, eu vou estar falhando. Eu vou estar falhando e eu não quero. Eu não quero chegar no céu e dizer, Senhor, mas eu ganhei tantos. Não. Filha, e os teus filhos? Meu Deus. E o teu esposo, tu cuidou? Como ela deveria para cuidar? Então, que a gente faça aquilo sim, que a gente foi chamada para fazer, que as nossas habilidades, que os nossos dons, né? A gente faça com esmero, a gente faça com excelência, mas sem esquecer, primeiro do lado de dentro, seja do nosso coração ou seja do nosso lar, para depois do lado de fora. Esse é o conselho que eu dou para todas as pessoas, né? Acredito que não seja só para mulheres também. Meu Deus, pastora, incrível. Se parar para analisar a senhora falando, até o ministério, às vezes, dentro da igreja, distrai a gente. E faz com que a gente... Fala assim, a obra, peraí, e a obra... Né? Porque daí fica naquela função de fazer obra, e a casa fica esquecida, né? Fica esquecida. Pastora, meu Deus, obrigado. Eu não tenho nem palavras para agradecer. Nossa, o aprendizado que a senhora trouxe aqui para nós. Quero ter o prazer de conhecer o Henrique, né? É só ele o Henrique que a senhora tem? O Henrique e o Arthur. O Henrique e o Arthur. O Arthur é outro testemunho. Ah, é? Meu Deus do céu. Os filhos foi uma novela de testemunho. Porque eles são, né?
Eles são chamados aí, com certeza, para um tempo, né? Para um tempo como esse. Sempre assertivo na vida da gente. Verdade. E eu creio, pastora, que a pastora, através não só desse podcast, mas de tudo que Deus tem dado para a senhora nos livros, vai levar a senhora muito mais longe ainda para trazer esse despertar, né? Porque hoje, pastora, por mais que hoje é o tempo, hoje a gente escuta tanto isso, né? Desse movimento, né? Da mulher, né? Entrar dentro de casa, a mulher saber, na realidade, a sua funcionalidade, não só profissionalmente, mas também dentro do lar. Mas parece que, ao mesmo tempo, ainda é tão engessado, né? É uma porta que está fechada, ainda que estamos ali batendo para poder entender. E tem daí muitas vozes, uma dizendo, não seja burra. Verdade. Eu escuto tanta coisa, pastor, às vezes eu... É porque a cultura vai totalmente contra a cultura do reino, né? E hoje aquilo que eu achava que a minha mãe fazia, que era sem importância. Hoje eu vejo que de fato ela sim, né? Ela foi e sempre é uma mulher virtuosa que cumpriu, né? Uau. O chamado dela de uma forma tão excelente. Graças a Deus que eu aprendi a tempo, né? Deus alinhou meu coração e Ele tá aí, o Espírito Santo tá aí disponível, né? Para que a gente caminhe dentro desse propósito. E não existe nada mais glorioso e lindo do que a gente viver a vontade de Deus. É verdade, tá sendo a vontade, né? Para terminar, pastora, eu vi um vídeo esses dias sobre chamado, né? E aí falava ele se apresentava diante de Deus, né? E aconteceu o que a senhora falou do livro aí. E aí ele disse assim, pastor André, pastor, não, eu sou influencer, papá. Se você tivesse me buscado e entendido aquilo que eu teria para ti, você teria sido um pastor de multidão, papá. E aí no final do vídeo chegou numa mãe. E ele disse assim, Senhor, eu não fui aquilo que o Senhor queria que eu fosse, não. Eu te chamei para ser mãe mesmo. Através da sua vida, seus filhos alcançaram 2 milhões e isso, eu vi esse vídeo, é incrível esse vídeo. Eu chorei, lindo, meu Deus, lindo, incrível aquele vídeo, cara. É o chamado, né? O chamado. Aquilo faz a gente acordar. Nossa, aquele Se livro, não acordar, não. É incrível. Meu Deus do céu. Pastora, obrigado, tá? Eu que agradeço, pastor, sem palavras para agradecer por essa oportunidade, né? Agradeço a sua esposa aí também pelo convite, né? E eu desejo que esse podcast, que eu sei que é um ministério na sua vida, verdade, né? Que ele vá muito mais longe, muito mais longe, porque eu sei que não é uma entrevista apenas, é cura sendo transbordada desse lugar, é cura, né? Acontecendo, que o Senhor te eleve nele a cada dia que você flua. Obrigado, flua pastora. Nesse propósito. Deus muito abençoe. Obrigada. Dá um abraço no pastor Luiz Hermínio, na família, pastor Iraci. Pode deixar. Dá um beijão neles lá que a gente tá tentando, mas uma hora eles vão vir. Deus abençoe, pastora. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Um abraço. Gente, mais uma história, né? Foi incrível. A pastora falou muito, né, sobre o entendimento do posicionamento daquilo que Deus chama para fazer, né? E às vezes, né, é natural, a vida da gente, ela vai para tantos lugares quando a gente está distraído, quando a gente realmente não está buscando aquilo que Deus realmente quer para a vida da gente. E eles usam o meio diversos, né, de poder nos atrair para a gente cumprir o propósito. Se eu for te liberar a palavra hoje, comece a dizer não, principalmente para distração. A distração hoje ela é um principal artifício de Satanás para poder te tirar do propósito. Fez isso com a maioria dos heróis da Bíblia, foi sempre com uma distração, sempre... E se parar para analisar, a distração ela sempre vem no momento em que as coisas estão dando certo. No momento que as coisas estão mais dando certo, é o momento que a gente mais se distrai. Então, você mulher, você homem, se puder hoje dar uma resposta, principalmente para o seu chamado, procura a dizer não para distração, procura dizer não para as coisas que a carne chama mais atenção e começa a entrar dentro do quarto, fechar a porta e perguntar para o Senhor, o que realmente o Senhor quer de mim, Pai? O que realmente o Senhor quer de mim nesse tempo? O que realmente você quer de mim para os meus filhos? O que realmente hoje na parte do homem, né, dando destino? Pai, me ajuda a aprimorar o destino dos meus filhos. Você, mulher, me ajuda a trazer a resposta para os meus filhos dentro de casa, a ser uma boa mulher, uma boa mãe, uma boa esposa. Acho que está na hora da gente, Deus ele está trazendo uma originalidade, né, o original para dentro do sistema casa. E a pastora ela foi muito, muito assertiva em falar algo muito, muito concreto, gente, biblicamente, espiritualmente. O nosso maior ministério é dentro de casa, é a nossa família.
Que Deus abençoe a todos. Maqui Podcast.